Fala galera, o Bragantino venceu o Flamengo por 3-0 em Bragança Paulista. Foi um jogo vergonhoso do Flamengo, não funcionou nada, nem ataque nem defesa. O ataque não conseguiu fazer as transições rápidas, ficou muito demorado, foi uma posse de bola inoperante, que o Galhardim sempre fala que tem que ser uma posse de bola agressiva, que não adianta nada você ficar com posse de bola e não criar jogadas. O Bragantino jogou nos erros do Flamengo. Primeiro lançamento que eles acertaram para o Zido Pita, ele cobriu o Rossi para fazer 1-0, depois na jogada ensaiada, que demorou, o passe foi para trás, o Gabriel chutou para fazer mais um gol bonito para o Bragantino, fazendo 2-0, e o Flamengo não funcionou nada nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o Leonardo Jardim tentou fazer umas mudanças, botou o Cebolinha, botou o Carrascal, e quando a gente achou que poderia fazer algum efeito, o Pulgar mais uma vez perdeu a cabeça, deu um soco no jogador do Bragantino, foi pro VAR, foi expulso, merecidamente. O Flamengo deveria ganhar uma multa, e o Flamengo ficou completamente perdido. Logo depois do escanteio, gol de cabeça do Bragantino, 3-0, e depois uma jogada de contra-ataque, chegou a fazer o quarto gol, só que foi pro VAR, realmente tinha batido na mão do jogador do Bragantino, então o Flamengo podia ter tomado uma goleada ainda pior. O Rossi no final ainda fez mais defesas. Então bora pro vídeo. Dessa vez temos efeitos especiais diretamente da fazenda, então não se preocupe, as galinhas passaram aqui no fundo, elas estão me ajudando a cornetar o Flamengo. O Leonardo Jardim teve que fazer bastante mudança, mas o time treinou mais de 10 dias sem os jogadores que estavam na data FIFA, então o time deveria jogar bem mesmo sem Léo Pereira, Varela e Arrascaeta, que não puderam participar do jogo. Eles tiveram uma minutagem muito grande na data FIFA, fizeram 2 jogos inteiros, mais de 90 minutos, todos jogaram, então não podemos contar com eles. O Alexandre também, que estaria na seleção, foi cortado por estar contundido, então ele não pôde participar também desse jogo. Os outros jogadores que voltaram na data FIFA começaram no banco, como De La Cruz, Carrascal e Plata. O Plata, que está queimado com o Leonardo Jardim, não entrou no jogo. Então ele fez algumas mudanças pontuais, uma coisa que eu não gosto, que quando o Arrascaeta não pode jogar, o Paquetá joga na função do Arrascaeta. A gente já percebeu que o Paquetá some no jogo quando ele joga na posição do Arrascaeta. Ele tem que jogar de segundo volante. Agora com a expulsão do Pulgar, que eu vou comentar mais pra frente, ele poderá botar contra o Santos Jorginho e Paquetá. O Paquetá na função de volante, de segundo volante, que eu acho que vai funcionar melhor. Então ele fez essas escolhas. Também escolheu de deixar o Carrascal no banco e começar com o Luiz Araújo aberto pela direita, que não funcionou. E o Samuel Lino continuou como a preferência do Leonardo Jardim. Então bora para a escalação. Rossi no gol, que eu sou muito exigente com ele, porque ele é um super goleiro, pegador de pênalti. Para mim, ele falhou principalmente no primeiro gol, mas ele poderia ter defendido os outros 2 gols. Vamos para Royal, o melhor lateral esquerdo, lateral direito de todos os tempos, que não ataca nem defende. O time do Tottenham, a torcida já sabia muito bem. Léo Ortiz, que está melhorando, mas com esses parceiros de defesa não deu certo. Vitão, outro craque, da zaga do Flamengo. Por favor, Léo Pereira, nunca mais se machuque, porque você não tem reserva. Ayrton Lucas, que é o reserva do Alexandre, que se machuca muito, infelizmente. Temos que contar com esses 3 caras na zaga ontem: Royal, Vitão e o Ayrton Lucas. Nosso Jorginho, nosso craque, esse é craque mesmo, sem brincadeiras. É o único que fez alguma coisa, ele acertou passe, roubou bola. Podia ter jogado melhor também, porque ninguém jogou bem nesse jogo. Pulgar, nosso assassino, psicopata, que ontem ele fez tudo para ser expulso. Em vez de dar chute, já foi logo no soco, já foi pro vale tudo logo, para já ir pro chuveiro, já não aguentava mais aquele jogo. Então, nosso Pulgar. Aí nosso ponta direita, Luiz Araújo, que ele não sabe jogar titular. Esse aí tem que ser reserva, o primeiro reserva. Então podia botar Carrascal, Plata, que é melhor que começar com o Luiz Araújo no primeiro tempo. Aí na nossa esquerda, Samuel Lino, que estava jogando bem, mas ontem não conseguiu jogar nada. O centralizado Pedro, o verdadeiro Cone, que fez hora extra no jogo ontem.
No primeiro tempo o Flamengo ficou com bastante posse de bola, mas uma posse de bola inoperante, o Bragantino marcando em cima. Podem observar que os volantes, eles avançavam muito na marcação, isso atrapalhou bastante a saída de bola do Flamengo, que tentou algumas transições diretas que não deram certo, e quando tentava sair tocando, o Bragantino roubava as bolas já na defesa do Flamengo, ficando mais fácil para atacar. O jogo estava muito estudado com essa marcação, o Flamengo não conseguia sair para o ataque, então ficava com a posse de bola, mas tinha uma posse de bola inoperante, sem agredir o adversário, que o Jardim sempre fala que tem que agredir o adversário. Então também o ataque não funcionou. E quando a gente achou que poderia o Flamengo entrar no jogo, depois de um lançamento do Capixaba, deixou o Isidro Pita na cara do gol, que o Rossi saiu no meio do caminho, tomou por cobertura, 1-0 Bragantino, e aí começou a desandar mesmo o jogo do Flamengo, já não estava funcionando, mas depois do gol ficou muito ruim. E continuando ainda no primeiro tempo, depois de uma jogada ensaiada de escanteio, o Bragantino saiu tocando, a bola foi atrás para o Gabriel, que teve a chance de dominar e chutar no cantinho do Rossi. Para mim, como eu gosto de cornetar o Rossi, porque o Rossi pode mais, ele caiu atrasado e acabou tomando um gol. Era um lance muito difícil, foi um golaço do Gabriel, foi. Mas eu sou exigente com o Rossi, e ele deveria ter defendido essa bola. Esse gol, para mim, foi um dos piores, porque os caras tocando bola atrás, né? Tocou o escanteio, uma bola, para mim não foi tão bem ensaiada assim. Nenhum jogador do Flamengo foi marcar o Gabriel, que chutou no cantinho, estava sozinho. E o primeiro tempo foi isso, o Flamengo nem viu a cor da bola e o Bragantino jogou nos erros do Flamengo. O Leonardo Jardim tentando mudar o jogo, que já estava perdendo de 2-0. Tirou o Paquetá, aparentemente, não sei se ele pediu para sair ou não, mas de qualquer forma o Paquetá não funciona de armador, assim, como se fosse posição de camisa 10, ele não funciona de jeito nenhum. Acho que ele pode fazer mais pelo Flamengo, qualquer posição, mas não estava ajudando. Ele botou o Carrascal, que para mim, quando o Arrascaeta não pode jogar, deveria ser o jogador, o primeiro reserva. Mesmo ele não jogando tão bem, eu acho que ele faz melhor a função do que os outros jogadores, então eu achei boa a substituição. Outro jogador que não rende no primeiro tempo, não sei porque, é o Luiz Araújo. Então ele sacou o Luiz Araújo para botar o Cebolinha, então ele fez uma mudança ali de posições. O Cebolinha ficou mais pela esquerda e o Lino ficou um pouco mais por dentro, então eles mudaram um pouquinho o jeito do Flamengo jogar. Quando eu achei que ia mudar bem, que o Flamengo começou com o posse de bola, tentando atacar, numa jogada sem... Acho que eu não sei o que acontece na cabeça do Pulgar. Uma jogada sem problema nenhum, no ataque do Flamengo. Eu não sei se ele não gostou da entrada, de como o jogador tirou a bola dele. Ele foi e deu um soco no jogador do Bragantino. Para mim nem precisava ter ido pro VAR. Na primeira situação o árbitro deu amarelo, mas para mim tinha que dar vermelho direto, sem nenhuma dificuldade. Foi pro VAR, expulsou merecidamente. Eu multaria, se eu sou a diretoria do Flamengo, eu multaria o Pulgar, porque ele perdeu totalmente a cabeça. Isso não existe com um jogador de futebol. Então o Flamengo já estava passando uma vergonha, piorou ainda mais, os jogadores sentiram essa expulsão. O Leonardo Jardim não botou o Danilo de cara, ele botou o De La Cruz, não funcionou nem um pouco. Depois da expulsão, a primeira jogada do Bragantino teve escanteio, cobrança na área, gol de cabeça do Bragantino para fazer 3-0. Para mim, outra bola. Dessa vez o Rossi chegou a encostar na bola, mas também acho que ele poderia ter defendido. Para mim, realmente o erro mesmo foi o primeiro gol, mas os outros ele poderia ter defendido também. E o jogo do Flamengo acabou aí. Depois de uma jogada, o Cebolinha tentando botar a bola na área, contra-ataque do Bragantino. Chegou o quarto gol, mas na origem da jogada a bola bateu na mão do jogador do Bragantino e o gol foi anulado. Depois o Rossi fez duas defesas para salvar um pouco, para deixar um pouco menor o vexame do Flamengo, que poderia ter perdido de 5 ou mais. Então foi esse o jogo, uma vergonha total. Os jogadores tinham que ter vergonha do que eles fizeram.
O próprio Danilo tá muito certo, porque foi um jogo apático do Flamengo. Eles tinham que ter vergonha da própria carreira deles, de ter feito essa vergonha. O Danilo não se orgulhou nem um pouco. Então por isso que o Danilo é um dos líderes do Flamengo e por isso que ele está na seleção. Às vezes uma liderança como ele pode não jogar, ele pode ser reserva da seleção ou do Flamengo. Mas é uma liderança, um cara que para mim tem que continuar no futebol. Agora o próximo jogo é domingo, Flamengo e Santos. Sem Neymar, que tomou o terceiro cartão amarelo, sem o Pulgar, que foi expulso. Então vamos ver se o Leonardo Jardim pode botar o Paquetá de segundo volante para ver se funciona melhor. Então, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, ative o sininho. Pode comentar do vexame do Flamengo, se você for antes, pode rir de mim, não tem problema. Quanto mais comentário, melhor. Grande abraço.